Ora, muito bom dia, Sr. Padre, que é tanto mais. Estamos aqui juntos para termos uma conversa daquilo que o Senhor quiser falar, sobre a sua vida, sobre a sua infância, sobre um pouquinho dos seus pais, como foi a sua vida enquanto jovem, antes de seminarista na Ilha das Flores, e depois a sua vida profissional, que foi ao serviço da pastoral toda a sua vida. Fala-nos daquilo que bem quiser e entender. Esteja à sua vontade. Bem, a minha vida passou por várias etapas, é natural. A primeira etapa era quando era miúdo. Digamos, os meus 5 anos, 6 anos. Nessa altura eu sonhava bastante com viajar. E um dos objetivos era descobrir o Mar Vermelho. Tinha ouvido falar no Mar Vermelho e julgava que ele era mesmo vermelho. E, portanto, era um dos meus grandes objetivos. Depois, um pouco tempo depois, não sei quanto, não muito depois, comecei a pensar a viajar, era nos barcos à vela, nos barcos das baleeiras, que eu ouvia falar muito das baleeiras antigas. Por exemplo, o meu avô materno falava muito, tinha andado das baleeiras, e outros tinham andado, andar à procura dos mares. Não andava, cuidei muito de andar à procura de baleias, era à procura dos mares. E com isso fui embalando a minha juventude, sempre com ideias de viajar, andar por aqui, por ali, além. Entretanto, foi-se formando em mim também a ideia de estudar, e de facto fui orientado, sempre tive então um objetivo que era ser padre, sempre lembro-me sempre dessa ideia, de maneira que assim fui orientado na minha juventude, naturalmente, na minha infância, na escola, gostava de ser bom na escola, era trabalhador, inclusive era trabalhador à nossa maneira de lá, trabalhador nas terras, mas com esses trabalhos eu ia sempre sonhando assim coisas de um outro mundo, de uma outra vida, uma coisa diferente. E entretanto foi aparecendo a ideia do seminário, a ideia de ser padre. Pergunto-me às vezes porquê, não sei, a ideia apareceu e implantou-se na minha mente, digamos, e por meus 6 anos, digamos, praticamente nunca pus muito isso em questão, mas cheguei aos 16, 17, então pensei em ser outra coisa, em fazer uma coisa qualquer, uma coisa diferente, mas também isso durou pouco tempo. E voltei aos mesmos objetivos, e assim fui seguindo o curso de seminário, que nessa altura podia-se seguir até simplesmente para estudar. Eu nunca fiz isso verdadeiramente para estudar, mas uma altura estava assim um tanto hesitante. E depois, aí com os meus 17, 18 anos, encaminhei decididamente pela vida sacerdotal, descobri o seu sentido, a sua razão de ser, etc. E encaminhei com muita naturalidade. E assim fui fazendo os meus estudos de seminário, até que, numa altura, me mandaram estudar para Roma. Às vezes pergunto-me se eu antes não pensava nisso. Verdadeiramente não pensava. Não pensava, era uma hipótese que existia, para quem estava no seminário, uma hipótese que havia poder ir estudar para Roma, mas não pensava nisso. E um dia, de repente, ou uma tarde, de repente, cheguei a casa e tinha algum telegrama a mandar-me comprar a viagem para Lisboa, que era para ir para Roma. Uma surpresa agradável, mas não fosse não para a ideia de viajar, de ver outros mundos, mas também gostava da ideia de estudar, da ideia de seguir o sacerdócio, estava definido disso. Pergunto-me, quando é que eu decidi, propriamente, eu fui pensando sempre como criança em ser padre. Ali os 16, 17, então houve um tempo que eu pensei que talvez não fosse isso, fiquei assim um bocadinho à procura do que havia de vir, mas eu lembro que quando foi os 19 anos decidi definitivamente ser padre. Porquê? Pois lá no fundo era a questão da igreja como tal. Eu, quando tinha os meus 13 anos, fui o bispo às Flores e perguntou-me porque é que eu queria ser padre. Eu disse, é para salvar almas. Eu fiquei um bocado impressionado com aquilo, que depois falou mesmo outros
os espaços nessa resposta e marcou-me por causa disso. Não foi resposta estudada, nem absolutamente nada. De maneira que fiz um curso geral de seminários, nessa altura servia também como liceu, e no princípio do que seria o estudo de filosofia, fui mandado para Roma, para estudar em Roma, também com muita naturalidade. E já tinha pensado que isso ia acontecer, diziam que isso ia acontecer, mas também não andava ligado muito a isso, não era assim um objetivo que eu tivesse. Mas fiquei contente e gostei, lá vou por aí acima, para Roma fazer os estudos da teologia e filosofia, e ainda nessa altura entusiasmei muito pelas ciências. Aliás, já no seminário eu gostava muito de coisas de ciências, da física, química, etc. E em Roma mantive um bocado esse objetivo e tive o último ano que lá estive, foi quase um ano assim, experimental, em que eu fui para a Universidade Civil de Roma frequentar aulas de matemática, física, assim, de ciências, porque eu gostava muito desses assuntos. E assim, depois voltei para os Açores e até fui professor de física e de química, vinha um bocadinho treinado disso e aberto para isso, mas há vários anos em que isso foi um meu trabalho ali, mesmo bastantes anos. Entretanto, ia fazendo coisas de padre, que eu gostava então, era professor, mas era padre. Nunca tive ido a uma paróquia, mas trabalhava muitas coisas do sacerdócio, com a pregação e estudos, etc. E assim fui andando por aí adiante da minha vida e fui dessa maneira que ela veio chegar onde está, nitidamente onde está, sem mais nada especial, sem outros objetivos, sem mesmo mais nada. De maneira que, complexivamente, essa foi a minha vida, foi uma vida marcada por um sonho de criança, que eu não sei porque aquele sonho me veio, de ser padre, sonho que provavelmente não desapareceu, que desaparece na mente de muitos, não desapareceu, e pronto, e assim caminhei por aí acima, e agora estou com 90 anos de atividade nesse assunto, nesse sector. Pois fui professor, essencialmente, fui professor do seminário, professor também no liceu, professor da escola de magistério. Senti sempre muito, uma certa vocação para professor, e até pensava que se um dia fosse a paróquia, havia fundar nela a escola católica para ensinar o cristianismo assim a fundo. Sempre gostei de ensinar e de se aprender o cristianismo a fundo, as suas razões fundamentais. Isso não aconteceu, e assim fui andando por aí acima até chegar onde estou, que eu digo que os padres não se reformam. Pois eu sou reformado de algum sentido, mas no outro sentido também não sou, porque continuo sempre a pensar nas coisas reais do sacerdócio, dos estudos, das aprendizagens, etc. De maneira que em poucas ou muitas palavras, isto vem assim o itinerário, mais simples, como se passou da minha vida, na verdade. Outras coisas interessantes são os interesses que eu fui tendo. Eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre gostei muito de coisas, especialmente de física e química. Desde que conhecia física e química, eu gostei muito. E fui interessante também por aí acima, na física e na química, também no espírito científico de maneira geral. Entretanto, fui estudar para Roma, estudar teologia e filosofia, e deram-me mais um ano para eu ir para a Universidade Civil de Roma, frequentar cadeiras de física, química, matemática, assim, iniciações dessas matérias, o que me fez muito bem, abri muitos horizontes, e por isso no seminário eu era professor de física, era professor de química, professor de ciências, gostava muito de ciências em qualquer sector, mas sempre gostei muito do estudo das realidades da natureza, principalmente das ciências físico-químicas. E pronto, e assim fiz essa vida por aí assim, até que depois me reformei, digamos assim, e tenho continuado como sacerdote a trabalhar em coisas várias da vida da igreja, nunca em paróquias. Até que no momento atual, pronto, já estou com 90 anos e o máximo que faço é rezar pela Igreja de Cristo. Entretenho com certos problemas, pessoas que falam, etc. Durante vários anos eu mantive vários cursos de religião
em Angra, cursos para leigos, bem bastante adultos, deve ter coberto uns 30 anos, porque sempre gostei muito de ensinar cristianismo. Preocupava muito o facto de haver muita gente que não sabia o essencial do cristianismo. E praticamente o esquema é este, o esquema foi este, feito por esses anos todos, desde 1952, não, 54, até agora. Fala-nos um pouquinho das lembranças que tem da sua família, do seu pai, da sua mãe, as vivências que haviam naquele tempo. Sim, senhor. Fala-nos um pouquinho sobre isso. Pois, a minha família, considero que era uma família equilibrada. Sim, às vezes assim, tinha lá um tio que tinha umas pancadas mais fortes que complicavam um bocadinho as coisas, às vezes, mas uma vivência equilibrada. Meu pai era do tempo que não havia instrução primária e o padre lá da freguesia, que era padrinho dele, ensinou a ler. E ele desenvolveu-se muito na leitura. Era um homem na leitura, ele tinha muitas coisas. Eu sempre via com muitos jornais e revistas. Até na altura ele tinha lá, assinava o Século, que era um diário. Ele assinava, de maneira que, no sentido atual, ele era uma pessoa que tinha sido bem capaz de fazer um bom caminho intelectual, se tivesse tido ocasião para isso. Mas na família havia também um ambiente de estudo, irmãos que estudaram, irmãos que estudaram, embora os rapazes não tenham chegado assim, não tenham avançado muito, de maneira que a minha família era um ambiente de trabalho normal e sério, trabalho das terras, dos campos, com os animais, etc. O mesmo ambiente de trabalho normal e sério, sempre nesses anos todos, até ela se desfazendo com o andar do tempo, e o trabalho de agricultura, também essencialmente de agricultura, por isso é que criei as terras, etc. Um gosto que mantive e mantenho a par com os outros gostos todos, essencialmente. Também temos que ver este. Durante os anos que eu vivi nas Flores, as pessoas lá tinham sempre mais ou menos um calendário que diziam: olha, o que é tão Tomás não tarda aí, e era ver o que é tão Tomás chegar, levantar-se de manhã e pegar nas ferramentas e ir para as terras, cuidar das terras da família e daquilo tudo. O senhor nunca esqueceu e sempre manteve o bichinho pela cultura da natureza e da terra e da nossa produção. Sim, constantemente, e para o ambiente das flores, para a agricultura das flores. Mas eu tinha tido também um bichinho, de alguma forma, o Padre Mota, que foi o nosso padre lá do Lagedo, empenhou-se muito na criação de cooperativa agrícola, porque era para desnatar o leite, etc. E isso marcou-me pequenino, essa ideia. Eu tive sempre bastante interesse pelas coisas que se organizavam na Ilha das Flores, além do meu gosto pela agricultura, pelas terras, que era para se trabalhar, embora havia o seminário, etc., mas havia sempre aquela ideia das terras de se trabalhar, de tal maneira que até quando elas depois começaram a não ser trabalhadas, que a minha família se desfez, foi culpa da sua banda, eu a princípio tinha bastante pena de ver as terras por trabalharem, até depois fui compreender as terras, se agora não estão a ser trabalhadas na agricultura, etc., elas estão lá para quando alguém as quiser, de maneira que eu tinha uma espécie de sentido de perda das terras pelo trabalho, mas depois comecei a ver, não, elas são as mesmas que quando se por aí adiante e por esses anos adiante, e portanto deixei de me preocupar e pronto, passei a achar, graças à natural também, ou que lá se passava como se passa hoje, que quase não há agricultura, na verdade, e as pessoas pouco trabalham nas terras, mas elas lá estão, é uma ideia muito importante para mim. O senhor tem vivências e experiências próprias e de outras pessoas na sua vida, com certeza impressionantes. Muitas e a maior parte não podem ser reveladas com certeza, mas o senhor tem assim alguma experiência na sua vida, ou sua mesmo, ou de alguém que tenha ajudado, que tenha participado na vida dessa pessoa e que depois tenha tido um bom resultado que queira partilhar connosco? Sim, não posso estar a revelar coisas, mas muitas situações dessas. O tempo que estive
no seminário, no fim, quando foram praticamente 30 anos, e tempo também depois, que ainda hoje acontecem coisas nesse sentido, de maneira que há experiências muito interessantes, significativas, quer dizer, por exemplo, a questão de casais. Dediquei bastante às questões de casais, e trabalhei muito com casais, e portanto, itinerários interessantes de encontrar os caminhos e se valorizarem e se amarem, etc, etc. Deve ser talvez o que seja mais significativo na minha vida. Tive mesmo grupos de casais e cursos de casais durante muitos anos. Às vezes as pessoas perguntavam como é que o senhor, não sendo casado, trata de coisas de casais. Eu respondi assim, meio a brincar, um médico também pode não ser doente e trabalhar as coisas que conhecem os problemas normalmente por contato com pessoas e meios de comunicação, etc. De maneira que foi o fator em que eu mesmo mais me dediquei. Foram a casais, problemas de família, situações várias. Se fosse agora para narrá-las, tinha que fazer um grande caderno, mas também fui empurrado para aí naturalmente. Quer dizer, vim de Roma e por qualquer razão começaram a procurar-me e eu fui-me dedicando, fui lidando com as coisas, adquiri bastante experiência através dos outros, na verdade mesmo bastante, e é uma altura que eu, de facto, me sentia bastante à vontade em lidar com esses problemas. E espero ter feito também algum bem nesses anos por aí adiante. O senhor foi durante quase toda a sua vida professor no seminário. Sim. O ser padre, aliás, o senhor acabou de dar a sua experiência, o seu testemunho de vida, não é para todos. E existem aqueles, com certeza, que numa determinada altura da vida acham que aquela não é, ou aquele não é o seu caminho. O senhor, daquilo que experienciou na sua vida enquanto docente no seminário, viu alguns casos desses? Sim, havia muita gente no seminário que até talvez nem vinham mesmo com a ideia de poderem ser padres, principalmente numa altura em que não havia escolas secundárias. Nos Açores não havia escolas secundárias, só havia os liceus de Ponta Lagada, Angra e Horta, e muita gente não podia ir para esses liceus. De maneira que havia alguns que vinham para o seminário com a ideia de estudar. E fizeram bons caminhos, fizeram mesmo bons caminhos. Também houve alguns que vinham com a ideia de estudar e depois acabaram por ficar no seminário. Depois, quando vulgarizaram as escolas secundárias, esse facto desapareceu, o seminário deixou de ser um objetivo de procura de pessoas que vinham para se instruir e, portanto, os que vinham e que vêm são aqueles que, de alguma forma, pensam em seguir a vida sacerdotal. Mas houve ali bastantes anos em que havia essa espécie de bivalência do seminário e formaram-se muitos indivíduos com muito valor. Então não foram padres, os que não queriam, outros que não puderam, e também houve alguns que foram para o seminário simplesmente para estudar e depois gostarem de lá ficarem, e são sacerdotes de muita categoria, de maneira que há uma série de vivências nesse sentido, essa espécie de mistura das várias possibilidades da vida cívica com a vida sacerdotal. São experiências interessantes, não é verdade? São experiências interessantes. Algumas também sem nada especial, faziam parte da rotina. Ir para o seminário, estudar, depois às vezes o indivíduo não gostava ou gostava de ir para si e deixava, uma maior parte, outros que continuaram e que são sacerdotes, de maneira que era um ambiente, um processo diferente da atualidade, porque os liceus, os cursos não estavam equiparados e, portanto, o seminário servia de pista para indivíduos que queriam estudar. E tem gente de muito valor nesse sector e volto a dizer, como sacerdote, alguns que acabaram por lá ficarem e por se dedicar ao sacerdócio. Todas as sociedades e todas as civilizações têm altos e baixos e a Igreja Católica não é exceção. Nos últimos anos, com uma mudança um pouco frequente de papas, o alinhamento, o seguimento, as ideias da religião católica têm sofrido algumas alterações.
O que é que o senhor acha, na sua opinião, dos últimos, da última evolução, das últimas que têm acontecido com este último Papa? Como é que o senhor vê isso? Olha, nada de muito especial. Nada de muito especial. E cada época arranja sempre algumas ideias fundamentais, alguns temas especiais, etc. E quem vê a história da Igreja, isso tem acontecido sempre por aí acima, desde, digamos, já do tempo de São Pedro. Portanto, eu não sou nada impressionado pelas coisas que vão acontecendo na Igreja Católica, fazem parte de rotinas. Na atualidade, não há assim nada também muito especial. Há muitas pessoas que seguem o sacerdócio porque têm vocação para isso e acham que estão fazendo bem. A Igreja Católica, como tal, não tem propriamente uma política, um objetivo, etc., para a vida cívica, porque esses estão nas vias da vida cívica. Há indivíduos que vão para um seminário, alguns parece que mesmo assim ainda vão por causa de fazer estudos, mas uma parte vão para o seminário com a possível ideia de ser padres e não chegam a ser, porque sabe mesmo não chegam a ser. Muitos deles são belíssimos católicos, pessoas que adquirem uma boa instrução católica, mesmo bastante boa, o que significa algo muito valorizante para as comunidades católicas. E há então aqueles que continuam e que são sacerdotes, que, enfim, têm uma função que suponho que é importante, a função do sacerdócio, a função de pastores, e muito bem fazem nesse sentido. Fazem muita coisa nesse sentido, com a humildade de um parque de uma freguesia rural, com a humildade, com o esforço de um padre no lugar, etc. De maneira que a presença da Igreja Católica nas nossas comunidades é sempre muito importante, sempre muito válida. Às vezes é criticada, não é verdade? Atualmente não muito, mas isso significa geralmente falta de visão das razões de ser da Igreja Católica também, como comunidade que vive no meio do mundo, são gente que vive no meio do mundo e, portanto, também com as mãos na massa, não é verdade? E agora, deixando um pouquinho a Igreja Católica, que não se pode dissociar completamente, mas indo às vivências e ao caminhar da nossa civilização, qual é a sua opinião sobre isso? Em todas as épocas, mais ou menos, pensa-se que a civilização, a cultura, nessa altura está má. É uma coisa que faz parte da história. Naquela altura está tudo mal, está tudo muito mal, está tudo muito mal. Não é verdade? E há males, mas também há valores muito grandes. Claro que hoje em dia os valores culturais são muito extensos em comparação com a Igreja Católica. Antigamente a Igreja Católica é que ensinava, não havia mais que ensinar. Atualmente há milhares de tipos de escolas, etc., de maneira que há muito trabalho que se faz nesse sentido. A presença da Igreja Católica não é socialmente importante como foi, digamos, nos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, ainda mesmo em parte do XX. Mas mesmo assim, digamos, sabemos uma comunidade, um conjunto de pessoas que tem uma importância muito grande nas sociedades, e tem, às vezes muito caladamente, às vezes mais notavelmente, às vezes através de bons escritores, etc. Mas é sempre um valor muito grande nas comunidades. Atualmente não há muita tendência de atacar a Igreja Católica. Entre o século XVIII, XVII, XIX, havia certos sectores que atacavam a Igreja Católica, atacavam. Era um tempo de guerrilhas. Ela defendia-se e funcionava. Atualmente não. Atualmente é tudo, digamos, mais simples, digamos, mais democrático, e ela tem muita importância nas comunidades, principalmente nessas comunidades de ambiente católico. Tem muita importância, a começar, por exemplo, pela catequese. Não dá conta da importância que é uma criança aprender catequese aí desde os 5 anos, um bocadinho por aí acima, até fazer o curso todo. Na verdade, isso tem um impacto muito grande que as pessoas não notam facilmente. E depois, então, há escolas e há movimentos, muita coisa na religião católica que
fazem da nossa cultura ocidental uma cultura também católica, é melhor dizer religiosa, né, já, mas também católica, de maneira que eu, por minha parte, sinto muito bem com o que se vai fazendo, nos vários tipos, não vamos agora citar a quantidade de coisas que vai, desde reuniões de casais, reuniões de jovens, até cursos disto, daquele outro, de maneira que a importância é muito grande. No fundo, há uma parte, podemos dizer que é gasta nessas coisas da sociedade civil, mas também há muita gente e muito movimento que, no fundo, tudo isso vai instilando o Evangelho, a presença do Evangelho. Faz-se muita coisa em que o Evangelho aparece sem as pessoas darem por isso. Isso também faz parte da vida da nossa sociedade e da cultura da nossa sociedade. É como posso ser assim, em poucas palavras. Existe alguma coisa, e com esta idade que o senhor tem, e com aquilo que experienciou na vida, que o senhor tivesse gostado de fazer e que ainda não tivesse feito? Não sei, talvez não. Conheço as minhas limitações e parece-me que não. O caminho que segui, um caminho que gostei de seguir e que procurei fazer valer, principalmente no sentido de cursos de religião. Fiz muitos cursos de religião por aí acima, muitos cursos, portanto, de ensinamento fundamental, das bases religiosas, etc. De maneira que não quer dizer que estou contente com tudo o que fiz, porque na realidade nunca se está contente totalmente, mas em qualquer caso parece-me que fiz o que podia fazer, sinceramente, e também com um resultado, embora os resultados também são sempre limitados das coisas humanas, mas parece-me que não tem assim nem arrependimentos, nem lacunas, nem angústias, não, podia ter feito mais talvez, sim, pode ser sempre mais, mas também não parece que pudesse ser muito mais. Este caminho era professor e acima de tudo procurava muito ensinar coisas religiosas mesmo fora da igreja, na verdade, e portanto parece-me que quando se podia fazer fui fazendo, na verdade. O senhor trocaria este cantinho por algum outro cantinho do nosso mundo? Se fosse preciso trocava, não é verdade? Principalmente porque viajei um tanto, habitei muito o mundo todo, e até eu estive quase a ser padre na Inglaterra. Fui para a Inglaterra, gostava muito daquilo e estive quase. Só não fiz um bispo que era para ir para lá, soube que havia necessidade de mim aqui na Diocese como professor de filosofia e disse-me que achava melhor, não queria ter consciência de me tirar de cá. De maneira que não parece que haja assim nada muito normal. Ser padre aqui, ser padre em Lisboa, ser padre em Londres ou em Nova Iorque seria uma função mais ou menos igual, embora diferente, com certas diferenças, mas mais ou menos igual. Penso que não respondi bem à sua pergunta, que distraí-me na resposta. De maneira que... Era se escolheria outro sítio para viver? Estive quase a escolher a Inglaterra. Sim. Gostava muito daquilo, por isso era capaz também me ter arrependido. De resto não, sinto-me bem, muito bem por aqui nos Açores. Quando minhas viagens, onde é que está nos Açores? Chegava a perguntar se era no Oceano Índico, chegava a perguntar coisas variadas e muitas pessoas nem tinham ideia do que era. Olha, são umas ilhotazinhas que há assim, quase não aparecem no mapa, às vezes em certos mapas não aparecem, mas tem lá umas 300 mil pessoas que são gente válida, e lá também se cultiva o cristianismo, e tu cultivas lá o cristianismo, não acha que está num lugar muito pequeno. Um lugar, para mim, nunca foi verdadeiramente pequeno, porque uma simples paróquia, uma comunidade, como exemplo, nas nossas ilhas, são muito valiosas, têm muito valor, e pronto, nunca disse que era pequeno, não, senhor. Pode ser pequeno visto no mapa, visto de fora, mas em si não é pequeno, e portanto, vive os Açores. O que é que o senhor sentiu, ou qual foi a sua emoção, a sua vibração, aquilo que quisermos chamar, no dia que o senhor foi elevado a sacerdote? Ordenado sacerdote. Exatamente. São dias de emoções, a gente prepara-se para isso, não é verdade? Através de estudos, preparação espiritual também grande,
na verdade, ali há uns 2, 3, 4 anos, essenciais. E a gente, quando lá chega, ou menos quando chega, acho que quase todos a gente quando chega, tem uma sensação de que foi um objetivo, mas acima de tudo é um princípio de uma vida muito importante, que é a vida de sacerdote. Assim, essa sensação que agora está o mundo diante de mim, coisas para fazer, coisas que é preciso realizar, caminhos a seguir. Uma das coisas que mais se pensaria, e se pensa mesmo, é a vida numa paróquia, que é uma vida muito interessante. A vida de uma paróquia é uma vida muito interessante. Eu até estava com a ideia de que isso me acontecia. Até nunca estive em paróquia nenhuma, sou professor do seminário e assim outras coisas, mas para mim foi sempre uma consciência de que estava a fazer alguma coisa pelo cristianismo. Não devo ter feito muitas coisas que não fosse pelo cristianismo, senão indiretamente, na verdade. No fundo é isto, a minha caminhada nesses anos, a construir o cristianismo. Pensava sempre que cada criança que nasce é um possível cristão e alguém tem que fazê-los cristãos. Para mim era o meu objetivo de catequese, cursos, etc. Coisas que eu já sei. A construir cristianismo, foi só. Não foi nada de especial, muito simples. Existe, do seu conhecimento, do seu estudo, algum santo, algum mártir ao longo da história que o tenha marcado e que o senhor o veja assim como um exemplo de cristão? Dentro do cristianismo? Pois dentro do cristianismo a gente pode dizer logo que todo e qualquer santo é uma pessoa especial. São muitos, e muita parte do mundo, etc. Todo e qualquer santo é uma pessoa muito especial. Dei sempre um bocado de importância especial chamamos-se sacerdotes professores, que ensinavam. São João Bosco para mim foi um indivíduo muitíssimo significativo, que ele também não era só professor, mas um indivíduo muitíssimo significativo na plurivalência de ser sacerdote, de ser companheiro, de ser educador, etc. Há outros, há uns santos também de muitíssimo valor. O Santo Cura de Ars, que eu talvez não conheço, foi um padre francês do século XIX, que foi cura em Ars, na França, e era o sacerdote humilde que reviveu aquilo tudo muito calmamente, com a sua ação muito simples. É um exemplo, não só, é um modelo mesmo para os parcos, mas um homem altíssimamente significativo por esta ação de dedicação a uma comunidade Ars, que é uma cidade pequenina, e ele viveu ali e foi cultivando aquilo tudo, cultivando um cristianismo à maneira do seu tempo. Dizem-me que atualmente Ars não tem nada do que ele deixou, que se cristianizou, não sei se é verdade se não, mas é um grande exemplo, um grande modelo. Qualquer santo também, por exemplo, o João Paulo II, altíssimamente significativo naquela linha assim, digamos, das altas esferas. Quem diz isso, qualquer desses papas por aí acima, que nós temos tido uma série de papas de muitíssimo valor neste século e dos séculos passados, papas de muitíssimo valor. Já não falar também então dos santos, os santos sobre estão nos altar, não, mas santos, já são pessoas de grande ação no mundo em questão. Mas qualquer desses indivíduos que se tem dedicado, digamos, um bispo que se dedica na sua diocese a cultivar, através dos sacerdotes, etc. São exemplares tremendos. E a igreja é feita deles. Na verdade, são 4.000 e tal na igreja. E depois os sacerdotes que também a seguir, há sacerdotes heroicos, de muito heroísmo, muitas vezes de uma forma apagada, escondida. Eu lembro de ver uma poesiazinha quando era rapazola do padre da aldeia, que era uma pessoa que vivia com as pessoas, com toda a gente, humilde e santo e bom. E depois por isso uma quantidade de gente, mesmo leigos, que se dedicam também ao cristianismo, né? Tem mais alguma coisa? Acha que tem mais alguma coisa assim? Não, por exemplo, se for a falar de muitas coisas, não é verdade? Pode falar. Mas não, uma coisa que eu sempre procurei dizer
em alunos que ele tinha muitas aulas e também noutras situações. Como católico, procurarmos a seriedade do nosso catolicismo. Ser católicos autênticos, não é preciso fazer milagres. Ser católico, sou batizado, sigo Cristo, aceito o Evangelho com naturalidade, celebro, quer dizer, celebrar a Eucaristia dominical, que é uma coisa muito importante. A Eucaristia do domingo faz parte da vida da Igreja desde o princípio e, portanto, para mim, como sacerdote, isso são os grandes problemas. Na verdade, não é futebol nem outras coisas assim, embora pudesse ser uma pesquinha, mas não, é esta dedicação, o sacerdócio e a cultura cristã, simples, desde a catequese até cursos superiores, etc. A cultura cristã, sempre cultura cristã. Tá? Para terminarmos esta nossa, ou a sua conversa, que eu tenho que agradecer imenso, agora sim, eu deixo sempre um espaço para a pessoa deixar, e mais que ninguém, o Senhor com certeza que terá uma mensagem fantástica a deixar para quem nos vai ver e ouvir, e em especial os jovens, com certeza. Não vamos valorizar muito o que eu falo, sinto, porque não tem nada de especial. Ou seja, uma vida de um padre por aí acima, de um padre que, uma grande parte da sua vida foi professor. Foi professor e às vezes até tinha certa preocupação, se calhar estou a ser mais professor do que sacerdote. Embora procurasse também, e sempre fazendo coisas. Que havia professores até no seminário, assim, no seminário, não, sempre sacerdote. Eu até procurava, tinha a ideia de, em qualquer aula que dava, deixar sempre alguma coisa que está. No liceu, na escola magistéria, etc. Mas às vezes tinha uma certa angústia. E para ser mesmo sacerdote, havia de estar, era numa paróquia, era a trabalhar assim. De maneira que não me senti frustrado de maneira nenhuma. Sempre senti bem com o que fui fazendo, porque eu tinha, como disse há bocadinho, eu tinha sempre um objetivo que em qualquer intervenção que fizesse, deixar alguma sementeira de cristianismo. Então eu preocupava-me sempre com a sementeira de cristianismo. Cada pessoa que nasce é um terreno para uma sementeira de cristianismo. Daí que eu procurava sempre, principalmente aulas, que eu dei muitas aulas, deixar alguma coisa de cristianismo. E foi só isto também, sem nada muito especial, mas nestes anos todos espero ter ajudado a semear alguma coisa, espero. E o que é que nos deixava como uma mensagem final para as pessoas que nos vão ver e ouvir? Eu não gosto muito de falar em tipos de mensagem. Que tipo são as necessidades que estão diante de nós. Há muitas que eu não vou agora analisá-las. Do ponto de vista cristão e católico, a maior necessidade sempre é a instrução religiosa. A instrução do catecismo, a instrução mais avançada, que mais as pessoas fazem, cursos, que se procura fazer bastantes cursos para adultos sobre coisas católicas. Daria que, acima de tudo, a mensagem para mim seria dentro do cristianismo, de cada qual procurar de uma forma enriquecer o seu cristianismo. E às vezes as pessoas perguntam, mas como é que se pode fazer? Olha, basta comprar um dos catecismos infantis que há por aí, os catecismozinhos que há na catequese, e estudá-la, já está a enriquecer bem o cristianismo. Portanto, um objetivo de enriquecer o meu cristianismo, enriquecer o teu cristianismo de alguma forma, esclarecendo e tornando-o mais evidente.